Abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22, o versículo de número 37. Nós vamos começar com esse texto, porque esse texto ele nos dá uma direção muito ampla aqui a respeito do relacionamento com Jesus, e é isso que nos interessa. E a partir daí, então, nós vamos navegar dentro desse estudo aqui, para nós entendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, o texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 22. Amém? Mateus, deixa eu ver se você escreve ainda. Mateus capítulo 22, o versículo de número 37. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mateus 22, 37. Você que encontrou aí, tem uma leitura abençoada e deseja ler, compartilhar conosco, por favor, leia esse versículo. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém? O que é que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém. O que é a igreja? Por que nós lemos esse texto? Porque esse texto, a pergunta anterior do jovem para Jesus, ou de um dos líderes direcionada para Jesus, era qual? Qual o maior mandamento? E nós vamos ver se o maior mandamento é esse, a maior missão da igreja também é essa. Mas para nós entendermos como que nós vamos colocar isso na prática, precisamos então olhar um pouquinho aqui, é isso que nós vamos navegar. O que é a igreja? Nós vamos lá então, entendendo quem é a igreja, quais seus deveres e poderes. Por isso que nós nos remetemos a esse texto aí, porque esse texto vai trazer a missão e é a base principal daquilo que nós precisamos absorver aqui hoje. É isso, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o entendimento. E logo a seguir, junto com esse, nós vamos entender depois também um dos nossos deveres aqui. Vamos lá, o que é a igreja? O apóstolo Paulo, ele nos disse isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Quem encontrar pode ler, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Amém, amém. É só o 27. Só mesmo a primeira parte do 27. Agora mais uma pessoa, por favor, em Colossenses capítulo 1, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém. Então nós já temos aqui uma definição muito clara do que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A igreja é o corpo. De quem? De Cristo. De uma forma muito clara. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, vai dizer então que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o líder. Cristo é o supremo da igreja. Então o primeiro ponto que nós entendemos já que o que é a igreja? A igreja é ser o corpo de quem? De Cristo, o corpo de Jesus. Se nós olharmos para esse texto entendendo que a igreja é o corpo e de que Jesus é o cabeça, nós já vamos entender aqui uma coisa muito clara. O que é um corpo sem uma cabeça? O que é um corpo sem uma cabeça? Não é nada. Ou pelo menos é alguma coisa, né? Um corpo sem uma cabeça. Mas qual a função de um corpo sem uma cabeça? Só para a gente entender de uma forma muito clara e objetiva. Os olhos estão aonde? Na cabeça, né? O nariz está onde? Está na cabeça. Os ouvidos estão aonde? Na cabeça. A boca está onde? Está na cabeça. O cérebro está onde? Na cabeça. Ou poderíamos até dizer de uma outra forma, né? A cabeça, ela é o cérebro, né? O cérebro é a cabeça. Nós poderíamos definir simplesmente aí. Então, qual seria a nossa função sem a cabeça? Nenhuma. Se não fosse a ordem da cabeça, nenhum dos nossos membros faria sentido. Então, se nós somos o corpo de Jesus e não andarmos segundo o entendimento de Jesus, nós estaremos totalmente fora do propósito ou não conseguiremos cumprir o propósito
ou não conseguiremos cumprir a função de ser igreja. Então a igreja, de uma forma clara e absoluta, ela tem que ser os pés de Jesus. Não é esses membros que estão ligados no corpo, os pés, as mãos. Então nós já vamos entender que quando Jesus ele deseja fazer alguma coisa na terra, ele vai fazer através de quem? Da igreja. Então quando nós entendemos isso, Jesus ele é o cabeça de quê? Da igreja. Jesus tem um corpo aqui na terra. Para que Jesus vai ficar descendo aqui na terra para poder falar com o diácono Robson se ele tem um corpo aqui na terra? Jesus ele quer trabalhar na vida do diácono Robson, mudar a história dele. O que Jesus normalmente vai fazer? Usar o corpo dele, a igreja, os líderes, usar daquilo que ele já ministrou, incluindo até os outros textos, né? Até os outros títulos que nós temos ali, os líderes, né? Os apóstolos que nós lemos, os pastores, os presbíteros, ele já faz parte desse corpo, a fim de quê? A fim de ministrar, a fim de ser Jesus, de manifestar Jesus. Então Jesus, quando nós entendemos isso de uma forma bem dinâmica, e a palavra de Deus, ela não é para ser entendida diferente, ela é para ser entendida nesse propósito. Nós vamos ver então que Jesus ele vai trabalhar na terra através da nossa vida, quando nós nos posicionamos verdadeiramente como igreja. Então ser igreja é ser verdadeiramente o corpo de Jesus, é entender de uma forma muito intensa, nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus. Sabe uma passagem que eu gosto muito? O apóstolo Paulo, quando ele está perseguindo lá, que ele vai encontrar com Jesus. Como é que é o desfecho ali daquela história? Jesus ele aparece, e a pergunta de Jesus para Saulo até então era o quê? Por que você me persegue? Quem que Saulo estava perseguindo? A igreja. Saulo não estava perseguindo Jesus. Onde está Jesus? Vou matar Jesus. Não, Saulo estava perseguindo a igreja. E aí Jesus aparece para ele e fala: Saulo, por que você me persegue? Então, irmão, não é para nós nos intitularmos ser Jesus aqui na terra, não, mas é para nós termos um entendimento do que verdadeiramente é a igreja. Nós temos um poder e uma glória muito grande liberada sobre a nossa vida dentro desse entendimento. Jesus ele está nos orientando, nos guiando, mas nós estamos aqui para cumprir o propósito de Jesus, que é o que? Que é ser igreja de Cristo. Então ser igreja é ser o corpo de Jesus, literalmente entendemos isso, nós precisamos entender isso de forma literal, nós precisamos entender isso de uma forma muito profunda, porque senão nós vamos viver num raso aqui diante dessa palavra. Então quando nós olharmos para esse entendimento aqui de forma profunda, nós vamos mergulhar no verdadeiro entendimento então do que é ser igreja. Então ser igreja é ter Jesus como o cabeça, e nós entendemos literalmente como corpos de Jesus, como corpo de Jesus. Somos os membros, as mãos de Jesus estão em nós, os pés de Jesus estão em nós. Então depois nós vamos ver sobre os deveres da igreja também, quais são, né, uns desses deveres nossos que nós temos. E se nós olharmos os textos da Sagrada Escritura, rapidamente vão saltar aos nossos ouvidos alguns entendimentos sobre isso. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Jesus ele instruindo a gente ir evangelizar, falar do amor de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Então nós precisamos entender de uma forma clara e absoluta que a igreja é o corpo de Jesus. Isso tem que ficar claro para a gente, mas não é ficar claro no entendimento, não, é ficar claro nas ações. Então nós precisamos nos comportar como o corpo de Jesus. Você já parou para pensar como que era o comportamento da mão de Jesus? Já parou para pensar como era o comportamento dos pés de Jesus? Então quando nós olhamos para isso, entendendo assim, o corpo de Jesus, como que eu devo me comportar? Sabe um outro ensinamento poderoso de Jesus? Fala assim: olha, se o teu pé como é que é? Te faz pecar, melhor cortar ele, jogar fora, se entrar. Isso é um ensinamento de quem? De Jesus. Se a gente olhar que Jesus está ensinando isso, aí ele olha para a gente que somos os membros dele, aí ele olha, o membro está todo torto, é melhor cortar esse membro, jogar fora então do que, né? Então quando nós entendemos verdadeiramente a profundidade de ser corpo de Jesus, o caminho fica estreito. Então é esse entendimento que nós precisamos de uma forma literal entender que nós somos verdadeiramente, se ficar gravado, o corpo de Jesus.
Então nós precisamos honrar isso todos os dias da nossa vida, de forma muito intensa, muito peculiar. E entender que Ele é o cabeça também é muito importante. E nós já vamos então entender isso e falar um pouquinho sobre isso. Qual é o principal, um dos principais convites de Jesus? Mateus capítulo 11, versículo 28. Um dos principais convites de Jesus para o ser humano, para o homem. 11, 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim a todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos alimento. Amém? Isso é um convite de quem? De Jesus, chamando para vir a Ele, todos estáis cansados, sobrecarregados, que Ele ia aliviar. Se nós entendemos isso, nós vamos entender de que Jesus então vai mandar os cansados, sobrecarregados até quem? Até a igreja. E através da igreja, Jesus vai aliviar, Jesus vai tirar o fardo, Jesus vai tirar a sobrecarga, Jesus vai ministrar no coração, Jesus vai fazer uma grande obra. Domingo teve um jovem aqui na igreja, no final do culto aceitou Jesus. Coração angustiado, desesperado, estava despedaçado. No final recebe Jesus, recebe uma oração e sai com o coração saltitante de alegria no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele recebeu um consolo, tirou o fardo. A igreja fez mais alguma coisa a não ser orar, ministrar, liberar sobre ele palavra profética? Não, a gente fez isso, mas esse que é o nosso dever principal. Agora, se podemos fazer mais além disso, devemos fazer, mas o dever principal da igreja é manifestar Jesus, é ser Jesus, é verdadeiramente nós entendemos que nós somos os pés de Jesus, nós temos que ir onde Jesus quer ir, nós temos que estender a mão para quem Jesus quer estender as mãos. Nós precisamos de ter essa ação. Então, se a igreja é o corpo de Jesus, Jesus vai mandar o sobrecarregado para cá. Jesus está convidando através da igreja para vir até a igreja. Então, esse é o nosso papel, de fazer o quê? De ministrar, de levar, de ser verdadeiramente a manifestação de Jesus através das nossas ações ministrando. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos embaixadores do céu. Sabe o que é um embaixador, irmão? É alguém que tem nas suas mãos uma autoridade para poder representar de forma legal, não é de forma ilegal, não, de forma legal, representar aquele reino. O embaixador do Brasil em Portugal, o que ele faz? Ele representa o governo do Brasil em Portugal, ele representa de forma legal, ele representa. Então, quando nós entendemos o poder que está sobre as nossas vidas, nós vamos entender também a responsabilidade que está. Então, quando nós vivemos isso, nós vamos conseguir desfrutar disso, nós vamos conseguir ministrar, nós vamos conseguir absorver, servir e honrar o nosso Senhor Jesus de forma poderosa e tremenda. Então, Jesus ele vai alcançar os perdidos através de quem? Através da igreja. Jesus vai ser o alívio sobrecarregado através de quem? Através da igreja. Então nós precisamos entender que os nossos pés precisam ir até os perdidos. Nós precisamos entender que as nossas mãos elas têm que estar preparadas para socorrer os desesperados sobrecarregados. Então nós precisamos de seguir isso de forma muito intensa. Amém? De que é composto a igreja? Como que é formada a igreja? De que é formada a igreja? Corpo, membro e tronco. Amém? Também serve como resposta, mas a igreja de Jesus aqui que nós estamos falando, a igreja de Jesus na terra, quem é que compõe ela? Quem é que forma essa igreja? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Nós já lemos esse versículo? Não, já lemos, foi o primeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós entendemos a continuação desse versículo, alguém pode ler, por favor? Continuação desse texto, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sem os membros, e seus membros em particular. Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de cura e depois de ajudar, de governar da diversidade de níveis.
Amém. Mas era só a parte B do primeiro versículo, então, que nós lemos no versículo 27. Que é que parte? E os membros. Não, 27 é: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 27. Amém. 28, é isso aí. Os seus membros em particular. O 28 já começa. E Deus colocou alguns. Isso, não, é só o 27 mesmo. Nós dizemos, a igreja ela é composta pelos cristãos. Todos os cristãos fazem a composição desse corpo. É isso que o texto está dizendo. A igreja é o corpo de Jesus, e ela é composta por quê? Por todos os membros, todos os cristãos. Aqui não tem placa de igreja, aqui a gente não tem linha teológica, aqui a gente não tem linha doutrinária, ministérios e tudo que nos separa aqui na terra, não. Lá no Brasil é muito comum, né? A gente ministério tal, ministério aqui é batista, é presbiteriana, é IBR, e aí vai um monte, Assembleia de Belém, aqui, ali. Todos os cristãos fazem composição do corpo de Cristo. A igreja ela é formada por todos, não é a Assembleia que é o corpo de Cristo não é só a presbiteriana, não. Todos os cristãos são o corpo de Cristo. Agora, a pergunta é: quem são os cristãos? E essa resposta nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem encontrar também pode ler, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quem são os cristãos? Amém. Aqueles que não andam Segundo a carne, estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém, amém. Você é cristão também. Amém. Então, o corpo, a igreja, ela é formada por todos os cristãos, independente de placa, denominação, linha teológica, todos. Agora, a regra absoluta para fazer parte do corpo de Cristo é qual? Estar em Cristo Jesus. Não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. É essa que é a regra absoluta. Então, ser cristão não é um título que nós nos damos. Não. Eu sou cristão, posso falar, pastor, que eu sou cristão? Pode, você pode falar. Se alguém te perguntar, até deve falar. Mas agora, a verdadeira resposta, ela tem que estar na sua identidade. Temos um texto maravilhoso em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Atos capítulo 11, versículo de número 26. Se você não é muito rápido para encontrar, irmão, mas procura na mesma, tá? Que assim você vai afiando aí para ficar bom na Bíblia aí. Atos capítulo 11, versículo 26. Quem encontrar pode ler, por favor. Sucedeu que todos é esse mesmo. Qual? E sucedeu que todos se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Repete o finalzinho. E foram pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez que o nome cristão apareceu foi dado por outras pessoas, aqueles que estavam ensinando e vivendo de acordo com Cristo. Então, ser cristão não é auto-intitular-se, não. Ser cristão é o que então? Ser cristão é vivermos de acordo com Cristo, até que outras pessoas vejam Cristo em nós. Aí quando nós tivermos a característica absoluta de manifestação de Cristo, aí sim as outras pessoas vão olhar, por mais que não souber, mas elas vão olhar e vão ver atitudes diferentes de nós. Elas vão olhar e vão ver coisas diferentes de nós. Então nós precisamos entender de forma clara e absoluta que cristão não é aqueles que se intitulam cristão, não. Cristãos são aqueles que vivem de acordo com Cristo, a ponto de ter uma identidade ligada com Cristo.
Então, quando nós temos verdadeiramente isso aí, e é esse grupo aí que compõe a igreja. Então é batista, é assembleiano, é isso, é aquilo, não, nós não estamos nem aqui para falar sobre placa de igreja, nós estamos aqui para discutir linha teológica, embora, né, nós temos ali, nós cremos de acordo com a palavra de Deus, mas nós cremos inclusive de alguns que discordam de alguma linha teológica, mas que tem Cristo verdadeiramente no coração e de que não distorcem a doutrina da salvação, nós vamos juntos para o mesmo céu. Não tem problema nisso aí. Eu acho uma das teologias mais discutidas, né? A igreja vai subir antes da grande tribulação, ou ela vai subir depois da grande tribulação, ou ela vai subir no meio da grande tribulação. Aí uns creem no início, outros creem no meio, outros creem no final. Mas qual a diferença? A diferença, não há diferença desde que nós estejamos preparados para qualquer uma das circunstâncias. Eu creio que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, ou melhor, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas e se não for? Será que eu estou preparado para passar, ou eu vou negar Jesus? Aí é que está. Então, se o meu coração não estiver preparado e isso aí não é nem eu que devo me julgar, não, eu devo analisar na palavra de Deus e buscar um relacionamento com Deus para que eu esteja preparado para qualquer situação dessa. Mas agora, se isso vai me tirar a salvação, não, até porque a salvação está em Cristo Jesus, andar segundo o Espírito e não andar segundo a carne. Agora, sobre essas discussões aí, sobre teologia, sobre entendimento, se a Bíblia ela não foi tão taxativa em alguns pontos e algumas pessoas interpretam assim, com certeza que isso não vai atrapalhar na nossa salvação. Desde que nós tenhamos a fé baseada verdadeiramente em Cristo, de nós seguirmos verdadeiramente a doutrina de Cristo. Agora, se começa, irmãos, com outra doutrina a respeito da doutrina da salvação, e doutrina da salvação entende-se o que é necessário para ser salvo. Isso é doutrina da salvação. Como eu devo viver para ser salvo? Isso é doutrina de salvação. Agora, as outras doutrinas teológicas de como que vai acontecer, os eventos da vinda de Cristo, do fim do mundo, isso não interfere diretamente na salvação. Amém? Pode interferir através da sua fé, você perder a fé porque esperava uma coisa e de repente era outra, então pode ter uma interferência, mas não por causa da doutrina de salvação. Amém? Então, se a doutrina de salvação está em Cristo Jesus, andar segundo o Espírito, não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito, essa é a doutrina de salvação. Se pregam isso, ensinam isso verdadeiramente, então eles estão ensinando um relacionamento sério com Cristo. E essas pessoas que conseguirem andar assim, herdarão a salvação, herdarão a vida em Cristo Jesus e farão parte então desse corpo, dessa igreja, a noiva maravilhosa de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém quer compartilhar alguma coisa de forma rápida aí? Quer? Dentro da definição da palavra igreja, a princípio aí, Sim. pelo termo da palavra igreja, vem da origem latina, que é eclésia. O significado da palavra igreja é chamados para fora. Então significa dizer que Cristo nos separou para que, através de nós, ele manifestasse a sua obra. E eu queria também falar sobre um dos significados da palavra cristão, que significa pequenos cristos, né? Dentro do que o senhor estava falando, nós somos pequenos cristos aqui na terra, ou seja, representantes de Cristo como igreja aqui na terra. Amém? Amém? Então, nós entendemos aí mais então, que nós somos chamados para fora, igreja, cristãos, pequenos cristos. Então, no propósito de manifestar Cristo, de verdadeiramente ser corpo de Cristo, pés, mãos, vão entender de forma literal. Então, vamos lá. Quais os deveres da igreja? O que é dever? Dever é ato que tem de se executar em virtude de uma ordem. Dicionário primeirano. Ato que tem de se executar em virtude de uma ordem. Isso é dever. Ordem é igual a ordenança, né? A palavra ordenança é derivada de ordem, que nós podemos denominar como mandamento, e automaticamente mandamento tem o significado de voz de comando. O que é que nós já começamos a entender aqui? Qual é o dever da igreja? O dever da igreja é ouvir a voz de comando.
comando. De onde vem essa voz de comando? Vem da cabeça, vem do cabeça, que é Cristo. E quando nós então remontamos para esse entendimento, qual é o maior dever ou qual é o maior mandamento da igreja? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus Acima de todas as coisas. Amém? Mas se continuarmos no versículo, nós vamos ver Jesus ele dando mais uma atençãozinha aí. O versículo de número 40, 39, né? 38 ou 39? 39, eu acho. Eu marquei aqui 38, mas eu acho que é 39. A continuação do versículo, Mateus 22. Eu acho que é 38 e 39, então. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você mesmo. Amém. E o segundo, semelhante. Vamos atentar para essa palavra. Semelhante a esse. O maior mandamento e o segundo mandamento semelhante a esse. Quer dizer que tem ali um peso muito aproximado do primeiro. Mas vamos lá. Então nós vamos entender qual é a voz de comando de mandamento, né, nesse caso aqui do mestre. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com tudo que há em você. Poderíamos definir assim. Poderíamos até tentar vasculhar aqui, mas não acho que faça muito sentido a gente tentar separar aqui essas palavras. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Na verdade, o que nos leva a entender é de que o autor ele está falando assim, olha, amar a Deus com tudo que há em você. E ponto. Ama a Deus acima de todas as coisas. Nós já temos esse mandamento, né, dentro da lei do mandamento, e aqui então só vem separando um pouquinho, mas para nos deixar entender do que é composto o ser humano no seu absoluto. Então amar a Deus com tudo que há em nós é o grande mandamento da igreja. A igreja ama a Deus com tudo que há. Agora, como de repente seria isso na prática? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu separei aqui, eu vou ter que ler um pouquinho aqui para ficar mais claro para os irmãos, de uma prática que parece muito bem representar isso, ou colocar em prática verdadeiramente esse ensinamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Tá? Nós vamos ler aqui, eu vou ler para os irmãos. Como seria isso na prática? Alguns interpretaram, e é sobre essa interpretação que nós vamos ler. Sobre, alguns irmãos que já conhecem, sobre o monasticismo ou monaquismo, que do grego é monachos, ou uma pessoa solitária. Estamos falando de uma forma mais concreta dos monges. Alguém já ouviu a história dos monges? Os monges, principalmente os mais antigos, hoje já está mais moderno um pouquinho, mas mais antigo. É a prática da abdicação dos objetivos comuns dos homens em prol da prática religiosa. Uau, né? Parece que é top, não parece? Mas não é. E nós já vamos ver um pouquinho mais aqui de como são chamados os que praticam isso. Eu já falei, são chamados, né, de monges, né, os homens, e monjas, né, as mulheres. Ambos podem ser referidos como monásticos e por norma vivem na chamada clausura monástica. E aqui é que está o ponto importante do negócio. Depois você pode pesquisar. Essa clausura monástica é o tempo, se a gente denominar assim, separado da sociedade. E aqui já começa, né, a quebrar princípio. Separado da sociedade, num lugar bem isolado mesmo. E ali eles faziam, né, os mosteiros, tudo aquilo que é mosteiro, né, não é moço, não, mosteiros, conventos, era mesmo aquele isolamento total e absoluto. E essas pessoas, elas viviam nessa separação absoluta. Não parece ser o que a igreja foi chamada para ser? A igreja é o quê? Chamados para fora, separados, não é isso? Parece que é isso que está em prática aqui. Mas agora nós vamos ver um pouquinho, porque essa prática aqui, ela deveria ser totalmente isolada. E qual o propósito desse isolamento absoluto? Era, ali dentro desse convento, era um silêncio
absurdo. Aí já não bate muito bem, né, com o que perturbar os moradores da terra, né? Não, era um silêncio absurdo, e o propósito desse silêncio absurdo ali era eles terem momentos de oração, eles terem práticas e mais práticas espirituais ali, para poder continuar e ter um desenvolvimento maior com Deus e tal, não sei o que. A ideia, irmão, parece perfeita. Se não houvesse um segundo entendimento, ou melhor, se não houvesse um segundo mandamento pelo qual Cristo chamou a igreja. E é isso que nós precisamos entender. Se nós fôssemos viver esse primeiro mandamento aqui, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, isolar seria um cenário ideal, sim ou não? Isolar, sair das influências, irmão, ter um tempo para a gente só orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, a gente viver mesmo só no céu. Só que aí tem a parte do segundo, o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, segundo Jesus, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu não vou ser injusto, mas eu vou fazer mais uma referência aqui sobre o que está associado a esse posicionamento. Está escrito assim: contudo, apesar dessa separação física do mundo, eles estão lá isolados lá, esses religiosos, eles pretendem manter-se intimamente unidos com a humanidade e os seus respectivos problemas, através das suas orações contínuas oferecidas como intercessão. Parece ser muito bonitinho, né? Parece que a pessoa isolou, está ali no relacionamento profundo com Deus, está praticando ali, intercede para a humanidade, mas não está vivendo verdadeiramente na intensidade. Pastor, mas baseado em que então que nós podemos olhar para dentro da Bíblia e não seguir essa doutrina de separação absoluta? Baseado no próprio ministério do nosso Senhor Jesus, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, alguém pode abrir, por favor. Lucas capítulo 11 e versículo de número 33, outra pessoa abre, por favor. E Marcos capítulo 16 e o versículo de número 15. Versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Amém. Depois vamos ler o outro. O que esse texto está dizendo de forma clara e absoluta? Que nós somos o sal da terra. Você tem o sal na tua casa, vai temperar uma carne. O que você tem que fazer com esse sal? Pegar ele e jogar no meio da carne, sim ou não? Sim. Se você pegar ele, só mostrar ele para a carne e voltar a esconder ele, vai salgar? Não. Então vamos lá, nós somos a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca onde? Debaixo da mesa. Acende a luz e coloca onde? Em cima, no teto, mostra a vista. Não é para pegar e para esconder. Então já é um texto para nós entendermos que essa prática não está de acordo com Cristo, embora ela pareça ser muito bonitinha, né? Embora ela pareça ser muito correta. Então nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas, mas nós vamos entendendo então aqui de que não é necessariamente se isolar, se esconder. Mais um texto então que nós citamos. Lucas 11, 33 ou Marcos 15, 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pegai o evangelho a toda criatura. Amém. Mais um. Lucas 11, 33. Ninguém acende uma candeia e põe tudo debaixo do que mais o velador, para que os que entram vejam a luz. Amém. Então os textos são muito claros, que já combate aí de uma forma clara de que não é para nós pegarmos esse relacionamento com Deus e a gente se isolar. Agora, se a gente começar a olhar, e nós vamos citar poucos exemplos aqui de forma rápida, o ministério do próprio Senhor Jesus. Onde Jesus ficava? Nos montes, orando, escondido. Jesus orava muito, tá? Jesus orava muito à noite, acordava de madrugada para orar, porque na hora que o dia clareava, Jesus estava no meio do povão.
Jesus, festa de casamento, era isso, era aquilo. Jesus estava no meio do povo para manifestar, porque não se acende uma luz e esconde ela. Você não pode, irmão, esconder no teu quarto e só orar. Não, eu só vou orar 1 semana, 2 semanas e tal. Amém, irmão, glória a Deus, mas é necessário fazer mais do que só orar. Amém? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender de que como corpo de Jesus nós somos pés, nós somos mãos, nós precisamos ir onde Jesus quer ir, nós precisamos estender a mão para aqueles que Jesus quer socorrer, nós precisamos fazer. Amém? Então, o ministério dos apóstolos. Os apóstolos faziam o quê? Reuniram lá e só ficaram orando? Não. Teve um tempo, sim, que a igreja ela estava em constante oração, eles estavam na comunhão, em constante oração, mas não era nem totalmente separado. E além de tudo, eles estavam ali e Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Mas como que Deus acrescentava? Através do testemunho, de um encontro com eles para poder ministrar, pregar. Então nós vamos ver aqui de que a prática ela deve ser o quê? A prática é sim ter o coração totalmente em Deus, o pensamento totalmente em Deus, mas não pode impedir a nossa ação como corpo e como membro, como corpo de Jesus, como os membros do nosso Senhor Jesus. Amém? A prática do primeiro mandamento é exatamente a obediência do segundo mandamento, que é aquele que nós citamos ali, de amar, né, o nosso semelhante como a nós mesmos. Afinal, né, quando praticamos esse mandamento, estaremos sendo os braços de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, estaremos sendo o corpo, obedecendo a voz de comando. Então, o que é ser igreja? Ser igreja é ser o corpo de Jesus. E como corpo de Jesus, nós temos uma missão poderosa, grandiosa, gloriosa. Então, irmãos, estarmos no meio do problema, sim. A igreja está no meio do mundo, revirado, sim, no meio de corrupção. Irmãos, a igreja ser sujeita a passar por alguns escândalos que o próprio Senhor Jesus disse que é lícito, né? Ou seja, é natural que alguns escândalos venham. Agora, ai de quem vira o escândalo. Então, nós nunca podemos desistir da igreja. Nunca podemos desistir da igreja. A igreja teve um escândalo, teve isso, teve aquilo, irmão. Nós não devemos passar a cabeça na mão de ninguém. Ficar, tadinho, não sei o que, não. Tem que corrigir, tem que disciplinar, tem sim, mas a igreja ela tem que continuar. Se um pastor, presidente do ministério cai, não sei o que, irmão, a igreja não pode parar de maneira nenhuma. Tira o pastor presidente, disciplina, trata, irmãos, e a igreja ela tem que prosseguir, ela tem que continuar. Então, escândalos vão acontecer, grandes homens outroras de Deus vão cair, mas o que é que vai acontecer? Nós precisamos de estar firmes no Senhor, para que eles caírem, né, encontrarem misericórdia, se levantar, para que Deus levante os que estão caídos, porque esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja, é estender as mãos, é ajudar, e nós nunca podemos desistir da igreja. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender que a igreja, ela precisa manifestar, ela vai estar sujeita a muitas tentações, às tribulações, o próprio Senhor disse isso, mas precisamos perseverar até o fim, cumprindo a ordem do nosso Senhor Jesus, amando o próximo como a nós mesmos, entregando a nossa vida por eles. Nós precisamos de ter dedicação, de pregar, de ensinar, de ter paciência, de buscar os que estão perdidos. Nós temos toda essa missão derramada sobre a nossa vida, todo esse dever, essa voz de comando de Jesus liberada sobre nós. E se nós queremos verdadeiramente agradar a Jesus, nós precisamos movimentar nessa direção, mas não podemos ficar parados. Então o ensinamento da palavra de Deus hoje, que vem para nos renovar, para nos alegrar, é esse. Amém? Somos corpo de Jesus, temos o dever de obedecer, de servir, de ser Ele aqui na terra, a manifestação de Jesus. Como que você imagina Jesus? Como você imagina Jesus tratando com um desesperado, um angustiado, tratando com uma prostituta, tratando com um homossexual? Como que você imagina Jesus tratando com essas situações? E assim nós devemos tratar. Jesus, ele é preconceituoso? Não. Jesus ensina a verdade. Jesus, ele não passa a mão em cabeça de pecador, mas ele tem paciência de sentar, instruir, ensinar, amar. Agora, é isso que nós precisamos manifestar, é isso que nós precisamos fazer. Então eu convido você, em nome de Jesus, para não desistir de ser igreja. Seja em qualquer circunstância que você tiver, seja, e lembre sempre, você é o corpo de Jesus, a mão de Jesus, os pés de Jesus. Então lembre sempre disso, em nome de Jesus. Esse é o nosso estudo de hoje. Mais alguma questão? Ou alguma questão que os irmãos queiram colocar? Amém? Acrescentar um comentário? Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, encerramos, Senhor, este primeiro estudo que tivemos aqui.
Pai, de repente um estudo simplesmente para nos mostrar dentro da Tua palavra, Senhor, para continuar a chama acesa, Senhor, para nós não desistirmos. Nós não podemos desistir de ser igreja, nós precisamos manifestar, nós precisamos de ser os pés do Senhor, nós precisamos de ser as mãos do Senhor, nós precisamos de estender a mão, nós precisamos de ser alívio para os desesperados, para os cansados. Nós precisamos, é o nosso dever de levar a mensagem do Evangelho, de sair, Senhor Deus, anunciando as boas novas, de estar aqui como igreja quando os desesperados, Senhor, os angustiados vierem até nós buscando por socorro. Pai, nós precisamos continuar manifestando. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua graça venha sobre a nossa vida, que a Tua graça venha sobre cada um membro, Senhor Deus, dessa congregação, que a Tua graça venha sobre cada um membro do Teu corpo, para que, Senhor, ele seja renovado, para que nós sejamos revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Não há como fazer a obra se não for revestido, por isso nós clamamos revestimentos. Por isso, Senhor, eu profetizo revestimento, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre nas causas que têm angustiado os corações. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor trabalhe, Pai, na causa que tem tirado, Senhor, o sono, que tem tirado, Senhor Deus, a alegria, que tem tirado, Senhor, o prazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre nessa causa, que o Senhor trabalhe nesses corações, que o Senhor trabalhe em favor dos Teus filhos, para que eles encontrem refrigério no Senhor, para que eles continuem a boa obra que o Senhor começou. Pai, em nome de Jesus, para que eles deem continuidade no caminho, na direção certa. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre nós, o Teu revestimento sobre nós, pedindo a ação do Senhor em nosso favor, nas situações financeiras, Pai, nas situações sentimentais, de relacionamento, na alegria, na fé, na perseverança da prática da Tua palavra, do ensino. Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que está sobre nós, que o Senhor possa nos revestir com autoridade. Pai, que o Senhor possa nos revestir, Senhor, com confiança, com esperança, e que o melhor do Senhor, Pai, continue sendo executado na nossa vida. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste em nós o desejo do Teu coração, lute pelas nossas causas, Senhor, e estabeleça aquilo que é o desejo do Teu coração. E você que concorda, em nome de Jesus, diga amém. Amém. Que o Senhor visite o teu coração, que o Senhor visite a tua causa, e que o Senhor faça segundo a vontade dEle, para cumprir aquilo que é o desejo do coração dEle, em nome de Jesus. Amém?